Olá, vamos dar início à palestra sobre modelos de negócio e software livre. Então, eu gostaria de começar essa palestra de hoje agradecendo a Nova Work pelo espaço e, sem mais delongas, vamos iniciar a palestra. A gente precisa se situar no tempo com relação ao que existia antes de existir a questão do software livre. Lá na década de 60, a década de 70, o software, os programas de computador eram algo muito escasso. Então, basicamente, as pessoas que programavam na época, elas compartilhavam o código livremente e era comum eles canibalizarem o software, que é usar partes de projetos de outras pessoas nos seus próprios projetos. Pense num instante, você está lá na década de 60, 70, se todo mundo fosse reinventar a roda, basicamente a internet, naquela época, possivelmente teria aparecido, quem sabe, 20, 30 anos depois, E nessa época, existia o conceito de que hacker era uma pessoa com um conhecimento alto em tecnologia, em contraste com o conceito de hoje. Hoje o cara faz um curso de 3 meses, aprende a invadir um servidor que está desatualizado e já se intitula hacker. Nessa época, os hackers, os nerds, eram quase sempre presos em cubículos dentro de escritórios em que não havia muita perspectiva de algo diferente. Então, existia essa questão da prisão, em que basicamente a vida dos nerds dessa época era trabalhar num cubículo, numa grande empresa, em escritórios, muitas vezes em horários muito loucos, E eu já cheguei, lá no início da década de 2000, início dos anos 2000, a administrar redes de 40 computadores, e às vezes dava problema, Chegava numa sexta, dava problema, e você tinha que atender, Você tinha 48 horas para na segunda-feira já estar de volta à operação. E às vezes eram grandes desafios, e muitas vezes os caras, eles não tinham vida pessoal, E de fato é possível que muitos entrem em depressão por conta disso, tenham entrado, E você tem o caso, nessa época aconteceu o que eu chamei da lenda do Emacs. Emacs basicamente aconteceu assim, Um desenvolvedor, ele gastou 2 anos da vida dele, e ele, nessa época, não existia o Word, não existia o Office, e você não tinha nem processadores de texto direito. E o que foi que esse desenvolvedor fez? Ele criou esse Emacs. O Emacs é basicamente um software de processamento de texto, em que ele ficou tão empolgado com o resultado do projeto dele, que ele, de fato, ele compartilhou o código do projeto dele, e em seguida, olha o que aconteceu. Alguém recebeu de lá esse código, o cara foi, patenteou o software, e basicamente o cara perdeu o direito do software, porque uma outra pessoa patenteou, e para completar, ele estava sendo processado, que ele deveria retirar do ar, ou não compartilhar mais
ele não poderia mais nem usar o nome que ele utilizou para designar o software e ainda estava sujeito a pagar multa para essa empresa. Se ele quisesse, né, continuar a usar o software, ele teria que pagar para essa empresa para usar o seu próprio software, né? Imagine você como um cara deve ter ficado com raiva, né? Também, né, processos na justiça nos Estados Unidos não é uma coisa exatamente barata, né? E se o cara, né, tivesse um coração fraco, poderia ter até tido um infarto e morrido, né? Então, começou, né, o início de uma revolução silenciosa que começou, né, esse movimento do software livre, em que basicamente esse cara, você imagina para um desenvolvedor, né, a experiência disso é dessas coisas que na vida, né, a gente recebe a porrada para deixar de ser trouxa, né, e ele resolveu, né, que deveria, né, as pessoas deveriam fazer alguma coisa a respeito disso, e ele foi lá e iniciou, né, esse movimento para que garantisse as liberdades, né, para o desenvolvedor, né. Você tem então um início, né, que ele tenta, né, proteger, né, o desenvolvedor de alguma forma jurídica, e ele inicia a sua chamada Free Software Foundation, e ele dá início ao projeto GNU, e ele cria, né, um compilador chamado GCC. Um compilador, ele é basicamente um programa que transforma uma linguagem de programação em um programa que a máquina efetivamente entende, né? Depois existe, né, a criação do arcabouço jurídico, que é conhecido hoje como GPL, que é a General Public License, né? E essa licença, ela preserva, né, alguns direitos, né, e liberdades do desenvolvedor, mas as coisas só ganham impulso quando, em 91, o Linus Torvalds, ele lança, né, o Linux pela primeira vez. Ele não via, né, o projeto em si como um projeto que fosse dar resultados, né? Ele era meio que um hobby. O Linus Torvalds, ele era da Finlândia, né? E nos invernos da Finlândia não tem muita coisa para se fazer, né? E ele fez, né, esse kernel só por questão de hobby mesmo, mas que se transformou, né, no que a gente entende hoje como o Linux, né? Então, nessa época, né, existiam grandes desafios, né, no desenvolvimento. A questão, né, de ter basicamente, né, os usuários de software, eles muitas vezes, né, eles eram presos a um fornecedor de software, né? Você basicamente no início, né, do computador pessoal, você basicamente você só tinha, né, a Microsoft para oferecer um sistema operacional, e era ou a Microsoft ou a Microsoft, não existia alternativa, né? E a estratégia que eles adotaram, né, para crescer o negócio deles é iniciar cobrando modestamente e, de fato, né, acostumando as pessoas a usarem esse software, e depois eles então poderiam pedir o preço que eles quisessem, né, do software, que isso faria, né, com que as pessoas usassem, né, efetivamente o software e que desse muito lucro, né. Existiam também, né, a questão de custos de manutenção e suporte, né. Você tem, né, a questão que depois que você desenvolve, né, um software, você precisa manter esse software e corrigir falhas, erros, e esse tipo de coisa custa grana, né? E nessa época, basicamente só grandes empresas ofereciam esse tipo de suporte, né, e manutenção. Você tinha também a questão do custo, né,
mudança, né, do sistema e a questão de falhas em design thinking. Eu gostaria de trazer um caso, né? Existia uma companhia estadunidense que eles rodavam, né, com um determinado software e alguém, né, teve a ideia, né, de que o software precisava ser refeito, né? Eles chegaram a contratar uma empresa para refazer, né, o software foi refeito, né? Mas eles tiveram uma ideia, né, prudente, né? Em vez de simplesmente trocar o sistema, eles pegaram uma parte, né, das pessoas que usavam o sistema, uma parte continuava usando o sistema velho e uma pequena amostra usava o sistema novo. E o que foi que aconteceu? Depois dessa experiência, eles viram, né, que a performance com o software novo era pior do que com o software velho, né? Então, aí existem, né, ainda essas questões de custo de mudança e basicamente o que aconteceu, o software funcionava, era bom o software, só que terminou que o antigo era mais produtivo e terminou que foi sendo arquivado, né, o processo sem finalizar a mudança, né, do sistema. Imagine o custo, né, de um sistema desse, de uma grande empresa, você depois de vários anos de desenvolvimento, você simplesmente jogar fora esses anos, né, de desenvolvimento que foi custoso, né? Nessa época também, anos 60, 70, era muito difícil, né, você ter, né, pessoas efetivamente letradas digitalmente, né? E o pessoal até brincava, né, fazia uma piada que dizia que era um problema de BIOS. BIOS seria o bicho ignorante operando o sistema, né? E aí existiam esses desafios para se treinar as pessoas e custava, né, dinheiro fazer isso. Você tinha ainda, né, custos de integração e personalização. Nessa época, basicamente, era muito difícil você conseguir integrar sistemas de empresas diferentes. Precisava que fosse uma empresa grande o suficiente que conseguisse pagar, né, duas empresas para integrar esses sistemas, né? E também precisava ser uma empresa grande para personalizar o sistema, né? Nessa época também existiam esses desafios que eu chamo de desafios de compliance, em que basicamente os militares, né, norte-americanos, eles optaram pelo Linux por conta, né, de verem, né, que com o código fechado eles não conseguiriam prever, né, como o negócio iria se comportar. Então eles preferiram o Linux porque, como era de código aberto, ele poderia ter certeza que aquilo ia funcionar do jeito esperado por eles, né? E você tinha também a questão da atualização e os bugs, né? Que no começo não existia muito como você distribuir essas atualizações. Existia um grande desafio, né, de distribuir essas atualizações que corrigiam defeitos, né, os bugs. E porque basicamente você não tinha ainda internet, então existiam esses grandes desafios, né? Então começou, né, uma reação, né? Inicialmente, né, a ideia, né, o plano era que os nerds, né, os entendidos de tecnologias, eles investiram em desenvolvimento de tecnologia para possibilitar com que vários trabalhos não precisassem mais fisicamente a pessoa no local de trabalho, né? Isso já resolvia algum problema. Você pode pensar em que basicamente o cara, para trabalhar, né, com a invenção dessa tecnologia de conexão de rede através da internet, em que alguém acessava a rede interna da empresa com segurança a partir da internet,
Isso possibilitou que muitas tarefas não precisassem que os nerds, né, eles tivessem acesso físico, né, à empresa em si, né. E aí você vê, né, o que você preferia, né, se você fosse um nerd e tal, o que você ia preferir? Trabalhar num cubículo e ficar o dia inteiro no escritório, basicamente usar um laptop, conectar à internet, e você poderia estar na beira da piscina da sua casa, ou quem sabe na costa de Sauípe, trabalhando tranquilamente, sem necessidade de ir para várias coisas, né, se deslocar fisicamente à empresa, né. Começa então a luta, né, pela autonomia, que é justamente, né, a pessoa investir, né, nessas tecnologias que trazem, né, esse tipo de transformação no trabalho, né. Os hackers, né, no sentido antigo, né, os entendidos em tecnologia, os nerds, eles compreenderam, né, que as grandes corporações, elas iriam lutar, né, pelas patentes, e elas teriam mais a perder, né, do que se elas colaborassem, né, se as pessoas colaborassem entre si, né, os hackers colaborassem entre si. E basicamente o que acontecia nessa época é que os grandes gênios, né, eles criavam as patentes, né, criavam as novas tecnologias, mas que no fundo, né, aquilo não era propriedade deles, mas ia para as grandes corporações, como por exemplo a própria Microsoft, né. Você tem até o caso, né, que o grande gênio, né, da Microsoft, pelo menos o gênio técnico, né, não foi o Bill Gates, né. O Bill Gates foi um cara que conseguiu acesso a um outro cara que tinha feito o DOS, que era o sistema da época, e ele pagou esse cara $50 mil e para depois fazer 100, 1000 vezes mais isso. Ele pegou esse software, pagou a pessoa e em seguida conseguiu licenciar esse software para a IBM, ganhando muito, um spread, né, um lucro muito grande, né. E se por algum motivo, né, o Bill Gates quisesse demitir o cara seria demitido e basicamente ele iria sair, né, da Microsoft com a mão na frente e outra atrás e tentar, né, uma outra vaga em uma outra empresa. Então, houve esse entendimento, né, de que as coisas, né, não funcionavam de forma a premiar de forma adequada, né, esses hackers, as pessoas nerds, os caras que eram realmente fora da curva, bons tecnicamente, que houvesse, né, uma remuneração de acordo e que também eles tivessem a liberdade, né, de trabalhar, desenvolver. E então, né, começou, né, o movimento do software livre, que as pessoas, né, se organizavam em comunidades e se criou, né, o conceito de contribuição. Basicamente, né, o que o cara fazia? Ele tinha lá um emprego regular dele, mas ele contribuía, né, fora do período de trabalho para uma comunidade específica para garantir justamente que ele tivesse, né, mais liberdade no futuro, né, no futuro próximo. Então as coisas evoluíram, né, e basicamente quase todos os hackers, né, eles perceberam que se todos colaborassem, né, entre si, basicamente eles poderiam, né, fazer frente a essas grandes organizações que estavam somente interessadas, né, no lucro e nas patentes, né. Então foi difundido esse conceito de trabalho voluntário, basicamente para preservar as liberdades do desenvolvedor e dar poder, né, a essa comunidade de desenvolvedores, né. Com o tempo, né, o que acontece, né, com o software livre, né, é que acontece um acúmulo. Imagine várias gerações de programadores, desenvolvedores,
em que as pessoas elas têm um trabalho dela regular, mas que elas colaboram, né, para uma coisa extra fora, né, do trabalho. Aí acontece um acúmulo, né, de software livre formidável. Hoje, basicamente, você tem um software livre, ao menos começado, para quase qualquer coisa que você pensar e desejar, né? E aí, né? O que são as liberdades e para que elas servem, né? E as liberdades são precisamente a liberdade de rodar, copiar, distribuir, estudar e modificar o software, né? Isso serve, né, para que os nerds eles não precisem ficar reinventando a roda e para obter soluções de forma mais rápida. Então, a ideia, né, era manter as liberdades do desenvolvedor para rodar, copiar, distribuir, estudar e modificar o software, né? E isso tem algumas vantagens, né? É para você não precisar o tempo todo reinventar a roda. E também você consegue obter soluções para os clientes de forma muito mais rápida, né? Eu gostaria de dizer, né, que depois do caso do Emacs, houve necessidade, né, por conta do acontecido, de criar algo que protegesse juridicamente o código de software, justamente para que outra pessoa não pudesse patentear o trabalho que não fosse dela, né? Deve ter sido, né, um gasto elevado com advogados, né? Mas foi uma conquista enorme para a comunidade nerd, né? Então se criou, né, a chamada licença de copyleft, e aqui a propriedade intelectual é mantida, mas todos podem usar quase que de toda forma que desejarem. Então, né, a partir daí não iria, né, adiantar alguém tentar patentear o código, né, dessas outras pessoas. Então surgiram, né, essa questão das licenças. Isso foi uma luta, né, uma batalha judicial, e criou-se, né, o conceito de licença, mais especificamente a licença de copyleft, né? E o que era esse conceito de copyleft, né? Essas licenças, elas permitiam que a pessoa ela mantesse, né, sua propriedade intelectual, mas essa licença ressalta, né, que todos podem usar, né? E a maior parte dessas licenças também dizem, né, que os trabalhos derivados devem ser disponibilizados com essa mesma licença, né? Agora, né, criou o arcabouço jurídico, não ia adiantar tentar patentear o código de outra pessoa, né? E a GPL é a licença dessa, né, mais famosa, né? E também tem umas outras, né, como a MIT, a BSD, a Apache e também a questão da Mozilla Public License, né? Algumas categorias, né, de licenças dessas garantem, né, até a possibilidade de uso comercial, né, a liberdade de vender, né? Então temos aí, né, alguns benefícios do software livre. Você tem a possibilidade de reusar o código, e isso torna, né, o desenvolvimento muito mais rápido. Você tem soluções customizadas e bastante flexíveis. Você pode fazer a personalização de muitos desses softwares de forma que antes era impensável se fazer, né? Nos dias de hoje, vários softwares trabalham com o conceito de plugin, basicamente um software complementar que é capaz, né, de criar novos recursos de forma muito rápida, né? No dia de hoje, por exemplo, o WordPress não é apenas um sistema de blog, né? Ele tem mais de 60 mil plugins que vão desde transformar o WordPress em uma loja virtual até criar uma revista eletrônica com assinatura paga, né?
Existe a questão da melhoria contínua e maior segurança, em que todas as pessoas que são de alguma forma beneficiadas pelo software, elas podem contribuir para melhorar o software e corrigir problemas de segurança. O software livre também, atrai, muitos talentos e especialistas, de forma que os caras, que são bons mesmo, normalmente eles optam, por se envolver e se engajar de alguma forma com software livre. No passado, muitas vezes você não tinha efetivamente liberdade de escolha, Se você escolhesse, um software para usar, provavelmente você não tinha alternativa e muitas vezes acabaria preso a esse software. Existe a questão da liberdade de escolha. Você tem exemplos, de bancos de dados. Nos dias de hoje, por exemplo, você tem vários tipos de bancos de dados relacionais de software livre. Você tem o MySQL, você tem o SQLite, você tem o MariaDB, você tem o Postgres e todos esses bancos de dados eles são livres, qualquer um pode utilizar. Existe até um caso, que coisas que aconteciam, 15 anos atrás, mais ou menos, a gente ficou sabendo, como é que as coisas funcionavam, nessa época. Basicamente, o dono, de uma empresa dessa de banco de dados, ele organizava um evento que era um festão, um verdadeiro festão, em que eles pegavam, contratavam acompanhantes, e era um evento que ele basicamente de autopublicidade para os grandes gestores, de empresas, para tentar influenciar esses diretores, esses presidentes de empresas, a usarem esse software. E o software começava, as licenças mensais, começava na casa dos 100 mil reais, licença mensal, tá? E basicamente, para muitas coisas, você não ia precisar de um banco de dados como esse, Inclusive, boa parte dos negócios poderia ter sido tocada, de forma diferente. Eu tive conhecimento de um caso de um hospital aqui em Salvador. O hospital ele usava um desses bancos de dados bastante famosos e não precisava mais, na época, eles estarem gastando esse valor com licença, tendo em vista que o software livre que existia na época, você conseguiria tranquilamente rodar esse software para atender as necessidades do hospital. E no caso, os gestores, que eles não são da área de tecnologia, coisas desse tipo costumam influenciar, as decisões que muitas vezes não são de ordem técnica. Você tem também a questão da continuidade. Eu destaco 3 casos, que eu coletei, ao longo desses vários anos como informata, Você tem um caso de um banco de dados desse. Era um banco de dados extremamente avançado para a época e o governo conseguiu, contratar fez um contrato com essa empresa para fornecer os bancos de dados. E aí o contrato terminou e simplesmente a empresa, descontinuou o banco de dados, não dava mais suporte, não fazia nada. E na prática, o que isso aconteceu, Para o governo, basicamente, eles perderam o banco de dados de algumas décadas, 2 anos, 20 anos, 10, 20 anos, eles perderam os dados. O cara, então, ele disse que não tinha obrigação de fornecer nada, não tinha obrigação legal realmente de fornecer o código-fonte, mas na prática isso afetou a continuidade do produto no banco de dados, de modo que o governo perdeu 10, 20 anos de dados e ficou por isso mesmo, Você tem também um caso,
esse caso de um colega meu que desenvolveu um aparelho, né, junto com um médico para uma clínica. E basicamente ele desenvolveu o software pensando, né, no Windows NT, que era um sistema operacional da época, muito robusto, um software proprietário. E no final das contas, ele não tinha como atualizar isso mais, porque a empresa deixou de fornecer suporte, né? E no começo, o que ele fazia, né? Ele tinha que manter o aparelho dele, então ele ficava caçando placas velhas, né? Implorando para comprar coisas velhas para rodar o servidor dele, né? Com esse aparelho específico. E aí, na determinada época, não existia mais, o software antigo não funcionava mais no hardware novo, né? E isso basicamente fez com que ele perdesse todo o investimento no aparelho e não tinha mais muito o que fazer, a não ser começar de novo. Ele precisaria começar de novo do zero, porque ele usou simplesmente por uma escolha, né, de fazer um trabalho em cima de um software que era proprietário. Você tem ainda um terceiro caso, esse mais recente, lá para os anos 2015, 2016. Um cara, né, um fornecedor, ele vendia uma caixa de som inteligente, dessas com som 3D, cheio de recursos. E o cara pagava, né, nessa caixa $1.000, né? 10 anos depois, o fornecedor simplesmente comunicou que não daria mais suporte e que, além disso, todas as caixas de som antigas dele só teriam função de som, não teria nenhuma função avançada. E dane-se, foi isso mesmo. E tudo ficou por isso mesmo. Não existia obrigação legal da empresa fazer isso. Então, basicamente, de novo, né, o usuário foi desrespeitado. Então, né, e aí você pode pensar, né, mas software livre, o código é gratuito, onde é que os caras ganham dinheiro, né? Lógico, os caras têm que ganhar dinheiro de alguma forma, né? E os caras são até bem pé no chão nisso. Existem, né, coisas mais importantes que os caras consideram do que o código, né? O código é uma parte, né, do problema, mas dá para ganhar, né, dinheiro de outras formas, que não necessariamente cobrando, né, pelo código do programa em si. Então você tem vários modelos de negócio de software livre. O primeiro, de longe, né, o mais usual, é a questão do suporte técnico, né? Às vezes o sistema em si, ele dá algum tipo de problema e a empresa, ela quer ter para quem ligar em caso de existir algum problema técnico, muito técnico, né? Que as pessoas de dentro, né, da própria empresa, elas não conseguem resolver. E aí eles querem, né, uma garantia externa, né, de alguém, né, um especialista, quem acionar, né, para resolver algum problema. Às vezes o cara paga simplesmente para ter uma linha em que ele consiga ligar e falar com algum especialista. Basicamente é uma das formas que o software livre se monetiza, né? Outras formas incluem a questão do curso, né? O curso e o treinamento, né? O curso, por exemplo, um curso ensinando, né, como usar o software, eles podem cobrar por isso. Existe a questão, né, do treinamento, de você treinar pessoas, né, nas empresas, de forma que quem, né, mais indicado, né, para fazer, né, esses cursos do que os próprios caras que fazem, né, o software, né. Existe também um modelo, né, que eles chamam hospedagem e SaaS, né. O SaaS é o chamado software como serviço. Basicamente, né, nos dias de hoje, né, quase tudo é pela internet. Então, tem como você fazer a hospedagem, né,
E, por exemplo, você tem um caso do WordPress. O WordPress, ele é gratuito. Se você quiser, você baixa, né, a versão lá, o código do software. E você mesmo, se você quiser, tiver conhecimento, você pode contratar o seu próprio provedor e para hospedagem você usa o código sem pagar nada, mas você vai pagar a hospedagem de qualquer jeito e você vai precisar ter o conhecimento de como gerir, né, o sistema. Ao passo que o SaaS, né, é uma forma dessas empresas, elas tratam, né, o software como se fosse um serviço, né? Se você não quer a dor de cabeça de hospedar você mesmo, gerenciar você mesmo e fazer tudo, né, por você mesmo e baixar, né, o software em si, eles oferecem uma maneira mais simples por questão de conveniência, né? Pode ser que o cara não seja um cara técnico, ele simplesmente quer um site WordPress, mas ele não quer ter o trabalho de atualizar o servidor, de ficar verificando se existe atualização, se o servidor está seguro. Então o cara simplesmente ele contrata, né, a fundação lá da WordPress para eles cuidarem dessa parte para ele. E os caras são experts, né, nos próprios softwares. Então eles oferecem esse software livre, mas eles monetizam a conveniência, né, um serviço por conveniência. Você tem também o modelo de negócios, né, que são recursos premiums em versões comerciais. Você tem o mesmo software, que você tem uma versão normal e uma versão premium, e você tem alguns recursos, né, que só vêm, né, nas versões comerciais, né? E você tem também a questão dos anúncios, em que basicamente o desenvolvedor do software livre ele ganha por meio de anúncios, né? Existem ainda, né, coisas muito comuns de se acontecer: patrocínios, doações e parcerias estratégicas. Você tem um caso da própria Ubuntu, né, que ela é uma empresa que foi patrocinada por um bilionário sul-africano, e basicamente o Ubuntu só existe devido a essas doações, né, que permitiu que a fundação que cuida da Ubuntu tivesse recursos para ajudar a desenvolver, né, um software livre que a gente tem hoje, né? Você ainda tem a ideia, né, de recursos simplificados em versões community. As versões community são versões para a comunidade. E você tem as versões pagas, né, que com mais recursos. Mas a ideia é justamente oferecer, né, uma entrada. Por exemplo, existem sistemas, né, de lojas digitais em que uma pessoa comum, né, que está criando agora a loja digital dela, não precisa de muitos recursos, né? Então a ideia é ter recursos simplificados para essa pessoa, e eventualmente, se a loja crescer e a pessoa quiser, né, mudar a versão para uma versão mais elaborada, ela paga algum valor nesse sistema, né, de software. Então a gente chega a um ponto, né? A gente entende então que o software livre não é necessariamente grátis, né? E por ser software livre não quer dizer necessariamente que seja grátis, né? Então todos os hackers, né, eles podem atuar como vendedor dos seus produtos, aquilo que ele contribuiu, né, como software livre, e também vender o produto de outras pessoas, né? E na verdade, no fundo, né, isso que você faz, né, na verdade, você vende não bem um software, mas uma consultoria em que você vai verificar as necessidades da empresa e vai dar, né, a melhor solução, né, que você achar para a empresa, né? Dizendo-se de passagem, aqui no Brasil a gente não tem um costume muito bom de pagar por consultoria.
Aqui, em geral, né, o que eu tenho observado no mercado é que basicamente as pessoas indicam por comissão. Então eles não querem saber se o serviço é bom ou não. Se eles receberem uma comissão, é um produto que eles indicam, o que não é muito legal, não faz muito sentido. E os Estados Unidos, eles dão de 10 a 0 na gente, também por conta de pagarem por... Os caras costumam pagar por consultoria. Você tem também a questão, né, da parceria entre empresas, né? Por exemplo, você pode, se você conseguir um cliente, né, para uma loja virtual, você pode entrar em contato com o próprio desenvolvedor de um software desse que seja livre, e você pode entrar em contato e solicitar recursos, né, personalizações para o seu cliente diretamente no hacker, né, que criou esse sistema, né, o hacker no sentido antigo, né, o nerd, né, a pessoa entendida em tecnologia. Eu gostaria, né, de fazer agora você pensar um pouco, né, o SAP, né, nos dias de hoje, para uma empresa média e grande, consegue facilmente chegar a $500 mil mensais, né? Agora, você pode pensar, né, enquanto um hacker, né, nerd, que criou um software livre, por exemplo, né, um brasileiro ou um indiano, o sangue, né, que ele não daria pela sua empresa se você pagasse a ele uma fração desse valor, né? Então, você tem vários casos que eu considero casos de sucesso. Um caso da Red Hat, que tem um modelo de suporte e certificação. Basicamente, a Red Hat ele tem uma versão gratuita que se chama Fedora, é um Linux, tá? E basicamente eles têm um pago, né, que chama Red Hat, em que as empresas pagam para eventualmente ter um telefone em que ela possa falar com um especialista que ajude ela a resolver o problema dela, né? A fundação, né, da Red Hat, ela também ganha dinheiro com a questão da certificação, né? O que é isso, né? Basicamente, a empresa ela ganha um valor baseado, né, eles elaboram exames, né, em que o profissional desejado, né, se certificar, ele faz uma prova, e a partir dessa prova, né, se ele passar na prova, ele obtém a certificação, ele paga, né, um voucher para a empresa, a Red Hat, e se ele for aprovado, ele é certificado, né? Você tem ainda, né, a questão da Mozilla, em que basicamente eles tiveram um sistema de parcerias comerciais e de publicidade com o Google. A Mozilla Foundation, né, a fundação da Mozilla, é basicamente uma empresa em que eles fizeram o navegador Firefox e eles conseguiram, né, vender a publicidade, né, de que o Mozilla, o Firefox, né, do Mozilla, ele usa o buscador do Google para fazer, né, as buscas padrões, né, do Mozilla. E em troca, né, a Google oferece, né, a Mozilla Foundation $240 milhões por ano, o que eu considero que dá para fazer bastante coisa, né, com esse dinheiro. Você tem também ainda a questão do Android, né, que é basicamente um ecossistema aberto, né, que permite a monetização com serviços. Então, você tem, né, o banco, né, por exemplo, um aplicativo de banco. O banco ele tem interesse, né, que o Android seja o mais seguro possível, né, e dessa forma ele pode, né, contribuir diretamente com o código do Android para que justamente melhore, né, a segurança do dispositivo. Então, o ecossistema aberto, né, garante, né, essa dinamização, né, do processo de
desenvolvimento do próprio Android, né? Você tem a questão do Netflix, que fez, né, o uso intensivo de ferramentas open source, né? Basicamente, o Netflix conseguiu, né, criar um negócio de streaming. E você tem também a questão, né, do CRMs, né, o Customer Relationship Management, que é o gerenciamento de relacionamento com o consumidor, né? Basicamente, todas as empresas melhorzinhas, né, maiorzinhas um pouquinho, elas têm um sistema para gerenciar o seu relacionamento com o consumidor. Se você mandar, por exemplo, atendimento ou @ sei lá, Magalu, e aí o sistema vai responder gerando um ticket, e esse sistema você tem como rastrear, né, a pessoa que vai fazer o atendimento, e efetivamente essa pessoa vai fazer o atendimento, né? O Sugar é um software livre completo para gerenciamento do relacionamento com o cliente, né? E aí tem também os RPs, né? RPs chama Enterprise Resource Planning. Basicamente é um software que ele tem, né, como proposta trazer vários módulos, os módulos mais comuns, né, para as empresas, módulos contábeis e módulos de RH, e módulos de conciliação bancária, tem uma série de módulos. E existem dois, né? Destaco dois, o Odoo e o OpenRP, que são de código livre. Você tem ainda a loja virtual, né? O software de loja virtual chamado OsCommerce, que é de software livre. E basicamente, se você tiver, né, um conhecimento, você pode hospedar em algum lugar que você queira, né, um servidor, sem pagar nada, né? E você tem ainda a questão do software de prateleira, em que você tem softwares como o LibreOffice, o GIMP, o OBS Studio e o Blender, né? O LibreOffice seria uma alternativa gratuita ao Microsoft Office, tem mais ou menos os mesmos recursos, e você tem o GIMP, né, no lugar, por exemplo, do Adobe. Você tem ainda o OBS Studio para edição de vídeo, gratuito. No Blender você tem ainda para animações 3D e trabalhos em 3D em geral, né? E o detalhe, né, que eu considero sucesso, né, mais sucesso desse software de prateleira seria justamente porque esses softwares eles costumam respeitar o usuário, né? Ao passo que no passado a gente vê que o Microsoft Office, por uma decisão da Microsoft, mudou completamente, né, a interface dos seus produtos, né, o Word, o Excel. Essa mudança, né, não respeitava o usuário, né, e fazia com que o usuário precisasse, né, se atualizar, fazer um curso, quem sabe, para tentar aprender essa nova forma de usar o mesmo software, né? E dessa forma, né, os softwares livres, né, costumam haver a opção até de como é que você vai interagir. Você pode, né, no seu LibreOffice, interagir como era de forma semelhante ao antigo Office, e também pode interagir com esse mesmo sistema como mais parecido como é a interface hoje do Microsoft Office. E o detalhe é que uma vez, né, que você aprendeu, aquele conhecimento, né, não vai ser jogado fora, né? Ao passo que o software proprietário basicamente é o fabricante que tem uma decisão, né? E até a decisão pode ser que gere custos, né, extra para sua empresa. Você tem que retreinar, né, seus próprios funcionários. Você tem ainda a questão da segurança, né?
você tem ainda a questão da segurança, a questão da auditabilidade, né? Você tem basicamente duas escolhas de segurança. Ou você confia no fornecedor, que o fornecedor é idôneo e tal, ou você tem a questão da auditabilidade. Todos os dois, né, têm pontos fortes e pontos fracos, mas acredito, né, que boa parte, né, dos usos acredita que a auditabilidade é mais importante, porque vários softwares desse, né, de pequenas empresas, não tem, né, muito como você confiar no fornecedor, né, do software. Se for uma Microsoft da vida, é razoável você confiar, né, no fornecedor, mas em outros, né, em outros softwares pode ser inconveniente, né, você ter que confiar cegamente no fornecedor. Então, né, a disponibilidade do código, né, do software livre, ele contribui, né, para que todos os interessados possam contribuir para consertar algum problema, seja um bug, né, um defeito, falha, ou uma questão de segurança, né. Então, sua própria empresa, né, dentro da sua própria empresa, se você verificar, né, que existe um problema no código, você não precisa esperar o seu fornecedor se mexer nesse sentido, você mesmo pode tomar, né, uma providência de remediar, né, a situação de alguma forma, né. Porque com o código, né, a própria pessoa ela pode modificar, né, o código para corrigir o problema, ao passo que você confiar, né, no fornecedor, existe esse espaço, né, de tempo entre o fornecedor receber, né, a comunicação do defeito, do bug, do problema de segurança, até ele resolver, né, esse problema de segurança. Então aí é trade-offs, né? Você pode não querer cuidar, né, diretamente da questão da segurança e confiar no fornecedor que ele vai, em algum momento, corrigir aquele problema. Mas nem todas as empresas elas estão dispostas, né, a apostar nisso, né? Você tem a questão da possibilidade, né, de revisão por pares, né? Com a questão do software aberto, né, toda pessoa, né, que contribui para o software, ela vai olhar o código da outra pessoa e ver, né, se o código faz aquilo mesmo que a pessoa idealizou que faça, né? E você tem casos, né? O principal problema de segurança das empresas é a questão do ataque interno, né? Eu assisti uma vez um documentário. O documentário basicamente era um cara, ele trabalhou, né, durante 15 anos na empresa. O cara basicamente fez o sistema da empresa do zero, sem dúvida um gênio, né, um gênio técnico. Fez todo o sistema da empresa. A partir de determinado momento, o RH, né, da empresa começou a fazer, né, a caveira do desenvolvedor para o chefe, né, dizendo que o cara era antissocial e tal, o que é normal para um nerd. E aí ele achando, né, o funcionário temendo, né, ser dispensado, né, e se ele saísse, ele ia sair com a mão na frente e outra atrás, ia pedir, né, para tentar alguma vaga em outro lugar. Ele então teve, né, a seguinte ideia, né, preparou uma bomba relógio para, depois que ele saísse, né, da empresa, tudo que o sistema seria apagado, né, na empresa, e ele manteve, né, uma cópia privada dele do sistema, achando, né, que o gestor ia ligar para ele e ele ia consertar, né, o problema e ia ser readmitido, né. Mas o cara, né, o diretor, era atentado demais, ele achou, né, injusto, achou que foi uma sabotagem, e o cara tinha um amigo no serviço secreto, e serviço secreto americano,
E aí denunciou e o serviço secreto admitiu o caso e foram investigar. Conseguiram provas do cara, mas infelizmente o que aconteceu foi que o desenvolvedor simplesmente destruiu as últimas cópias do sistema, de modo que a empresa do cara terminou falindo. Era uma empresa grande, de milhões, e mais de 1.000 famílias de pessoas que foram dispensadas. O cara foi preso, grande tempo, né, na prisão, mas poderia, né, não ter acontecido dessa forma. A lição, né, a maior lição seria você tentar, né, valorizar os colaboradores que você tem, porque justamente o cara não estava roubando ninguém, ele só tomou uma decisão errada, né, eticamente errada, mas isso acredito que não precisaria, né, ter acontecido se houvesse, né, uma valorização, uma cultura de valorização dos próprios talentos, né, que tem na própria empresa. E o salário do cara era trocado para a empresa, que valia muitos milhões, né? Então, a gente chega, né, a um ponto, né, da apresentação. Essa apresentação ela foi motivada por um trabalho, né, em que a ideia é ajudar com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, né? Uma das metas, né, das Nações Unidas para todo mundo, né, seria a ideia de buscar, né, que as pessoas elas tenham um trabalho decente e crescimento econômico, né? O item, né, 8.3, ele basicamente fala sobre a promoção, né, de políticas, né, orientadas justamente para gerar esses empregos decentes, para gerar empreendedorismo, né, inovação, e também incentivar, né, a criação e crescimento de todas as empresas, né. Então, né, como é que você faz, né, para começar um software livre, né? Eu diria que o mais difícil, né, o primeiro seria conseguir os clientes, né? O desafio seria primeiro conseguir os clientes, e aí você pode adotar, né, você começa a buscar o que já existe, né, em termos de software livre. Eu tive um colega, né, 15 anos atrás, ele trabalhava com suporte num colégio, um grande colégio aqui em Salvador. Ele trabalhava na parte de suporte, não era um cara muito safo na parte de desenvolvimento, né? E aí ele pediu, né, tentou quebrar um galho, né, comigo. Aí eu pensei, não deve ter sido o primeiro colégio, né, que solicitou uma coisa dessas, né? Basicamente o colégio, o que o chefe dele queria era, em vez da sirene, né, da campainha que se tocava antigamente, ele queria que, em vez de o barulho ser de um sino, né, que o barulho fosse de uma música, de músicas escolhidas lá por ele, né. E aí pensei, bom, isso não deve ter sido o primeiro colégio que quis fazer um projeto desse, né. E aí fui cavoquei na internet, busquei bastante, e aí mostrei para ele um projetinho. O projetinho basicamente era um código muito simples. Esse código podia rodar em um computador antigo que eles tinham lá, e aí basicamente ligou, né, as caixas de som nesse computador antigo, rodou o software, e aí sempre que dava os intervalos, né, entre as aulas, em vez de a sirene tocar, era uma música, né, que se tocava. E aí, basicamente, o chefe dele ficou feliz, deu até uma gratificação boa para ele, e no meu caso foi só favor mesmo. E a questão é que você pode, né, a partir do software livre que já existe, você pode personalizar você mesmo, ou até mesmo pagar alguém, né? Muitas vezes, né, esses projetos, você consegue ver, né, quem colaborou com o projeto, quem foi o autor,
E aí você pode fazer uma proposta direta, né, para a pessoa, para o hacker, né, que fez, né, o software, hacker no sentido antigo, que é o desenvolvedor, o cara bom em tecnologia. Então você pode abordar o cara diretamente, né, e quanto é que você cobra para fazer tal coisa? E aí ver, né, se tem espaço para ele aceitar, né? Muitos aceitam, né, de bom grado, um extra. E é a ideia, né? Como começar, né, nessa parte de software livre, né? Então, criei um guia, né, para você saber, né, procurar onde o que já existe, né? Os hackers geralmente, né, eles têm algumas preferências de sites, né, com que eles compartilham o código dele. Existe um site chamado GitHub, em que basicamente a maior parte, né, existe uma elevada quantidade de projetos lá, e você pode encontrar de biometria a qualquer coisa, quase qualquer coisa que você pensar. Se você buscar no GitHub, vai ter pelo menos um, e às vezes até mais de um. Tem coisas que você encontra 5, 10 fornecedores até. E às vezes até mais, até, né? Dependendo do que for. Né? Você tem o GitLab, que é o concorrente direto do GitHub. Você tem o Bitbucket também, que é bastante usado ainda, mas não é menos usado. E o mais antigo desses é o SourceForge.net. Coisas, né, de mais de 15 anos atrás, o SourceForge já existia e já se destinava, né, a esses projetos das pessoas, que as pessoas compartilhavam, né, na internet, né. E existe, né, a Launchpad, mas essa plataforma, né, é especializada especificamente para Linux, né, sendo que esses outros aí existem projetos para Windows, para Mac, seja lá o que for, né. Existe também, né, algumas coisas de hardware, né, que você consegue fazer, né, hardwares personalizados por meio de projetos que você baixa, né. E você tem pelo menos 3 sites, né, que você pode encontrar compartilhamento de projetos de hardware, que vão desde controles a placas de desenvolvimento. Existe um monte de projetos. E existe esse site chamado PCBWay Shared Projects, em que os desenvolvedores eles compartilham os esquemáticos das placas, né? Você pode usar tranquilamente. Existe esse site chamado hackaday.io, que também faz isso, e o hackster.io também faz isso. Né? Existe ainda, né, um repositório de modelagem 3D. Tem caras, né, que fazem, né, muita coisa em 3D, e eles publicam, né, por meio desse site chamado Thingiverse. E aqui tem uma porrada de modelos 3D que tem várias funções, né? Pode ser um modelo decorativo, e existe até mesmo tampas, né, de máquina fotográfica. Eu vi esse caso, um caso de um nerd, né, um cara que conta, né, que tinha uma máquina, né, uma máquina fotográfica antiga, daquelas com a lente especial, né, uma lente especial enorme, né, que dá o zoom objetivo. E a tampa, né, dessa máquina desse cara quebrou, né. Aí o cara tinha, né, uma impressora 3D em casa. Em vez de encomendar, né, ele simplesmente chegou lá nesse site, catou, né, o arquivo e mandou imprimir na impressora 3D dele. E no futuro a gente vai ver cada vez mais coisas, né, sendo dessa forma, que pode variar, né. Você pode imprimir copos, pratos, pode imprimir talher, pode imprimir tampa, pode imprimir bonequinhos colecionáveis. Dá para fazer várias coisas, até arma. Você consegue fazer arma com impressão 3D. Você tem também um site, né, que os estudantes, né, de engenharia, eles compartilham projetos, né, chamado GrabCAD. Você tem vários modelos prontos, né. Se você quiser você usar e fazer sua casa daquela forma, seguindo aquele modelo, é só chegar lá, baixar, é gratuito, né.
Eventualmente você pode até contratar o cara para personalizar alguma coisa que você precisa, né? E como você vai procurar, né, aquilo que já existe, né? Existem algumas formas, né, de se fazer isso. Eu diria que o primeiro, né, é o tempo no mercado. E aqui existe uma ressalva, né, que seriam análogos, né, a um serviço de um médico, né? Existem basicamente 3 tipos de médico: aquele médico recém-formado, um médico com alguma experiência e existe aquele médico mais velho, né? O médico jovem, né, que recém-saído da faculdade, ele vai saber, né, as últimas novidades de quase tudo, né? Então ele vai estar por dentro, né, daquilo que existe de mais novo na área, né? Então seria apropriado, né, para inovação. Um médico, né, com alguma experiência vai ajudar, né, a compreender, né, os casos mais comuns e serve para uma coisa diferente, né? Você pode não necessariamente precisar, né, das últimas tecnologias, mas em algo que seja pragmático, né, que funcione. E algumas vezes você vai precisar, né, de um conhecimento antigo, porque o desenvolvedor, um sistema muito antigo, vai precisar de um cara mais antigo para entender, né, esse sistema, como é que funcionava e como dar suporte a ele, né? A segunda coisa, né, é a questão da comunidade ativa, né? E a ideia é ver, né, quantas contribuições aquele projeto levou, né? Todos esses projetos normalmente eles têm as métricas dele e você consegue ver, né, se a comunidade ela está ativa, quando foi a última atualização que aconteceu daquele código. Porque às vezes tem umas comunidades que os caras deixam lá e ficam muitos anos sem manter, né, aquele negócio. Aí uma boa ideia é você ver uma comunidade que está um pouco mais ativa, né? A outra questão é você ver, né, se aquele sistema, né, tem muitos forks, né? Os forks são variantes, né, do mesmo sistema, em que basicamente uma outra pessoa ela clona aquele sistema e consegue, né, fazer alterações ela própria no sistema e ela pode eventualmente distribuir aquilo de forma independente, né? Então às vezes ajuda, né, você ter vários focos populares justamente para que exista uma comunidade ativa, né, maior. Você pode também, né, fazer a questão da inspeção do código, e se você não sabe, né, necessariamente, você pode copiar o código, colar numa inteligência artificial e perguntar a ela o que aquele código faz, né? E aí você pode inspecionar, ver se aquilo faz sentido, né, se o código é malicioso ou se realmente faz aquilo, né? Você pode ainda, né, para mitigar, né, ataques de supply chain, a ideia é você usar, né, repositórios oficiais e lojas oficiais. E o que é isso, né? O ataque de supply chain é basicamente alguém, né, de forma maliciosa, modifica uma biblioteca, né, que um outro software dependa, né? E aí é uma derrocada, né? Por você usar no seu software aquele componente, você torna o seu software também vulnerável. E aí isso chama, né, ataque de supply chain, né? Mas nos dias de hoje, né, já existe até uma forma, né, algumas formas, na verdade, de você mitigar esses ataques. Você tem recursos como os VENVs, né, que são os Virtual Environments, que significa, né, ambientes virtuais, em que basicamente você não dá acesso a toda a sua máquina, aquela parte, né, do software que você precisa de terceiros, né? Expressamente você sabe exatamente aquilo que essa parte de uma parte do software tem acesso.
Uma ideia também é você buscar por softwares que sofreram, né, algum tipo de auditoria. E existem vários, né, que existe interesse, né, da própria comunidade de um software em você pagar por auditoria para garantir, né, que o desenvolvedor ele é honesto e tal. Uma coisa bacana. E aí tem duas formas, né, que as pessoas costumam fazer, que é o black box, o white box. O black box ele vai testar, né, o sistema na prática, o comportamento do sistema, né? E o white box ele vai verificar no código em si, inspecionar o código para ver se o código é seguro ou não, né? Então, queria, né, finalizar a questão da palestra de hoje com um projeto exemplo, né, que em menos de uma hora, né, eu meio que desenvolvi esse protótipo de um projeto. E a questão da imaginação da pessoa, né, é o limite, né. Basicamente, o projeto é um projeto de um alarme sonoro open source, né? E eu vou mostrar, né, como funciona no final aqui da apresentação. E possíveis aplicações, né, desse projeto poderia ser um alarme sonoro, né, contra roubo. Você poderia, inclusive, né, customizar o barulho com uma sirene de polícia, né, como uma forma de assustar o criminoso, né? Ao apertar o botão, apareceria como se viesse da rua um barulho de polícia, né? Que talvez o marginal, né, ele se assuste e corra, né, ao perceber que a polícia chega, né? E também, né, pode ser usado como um botão de pedido de assistência para pessoas doentes ou pessoas de idade, né? Você pode modificar ainda esse código, ainda para avisar, né, o dono da loja, né, que a loja dela está sendo roubada, para ele acionar, né, as medidas cabíveis na hora, seja a polícia ou a segurança privada, né? E você tem também a questão, né, do aviso, né? Você pode fazer um aviso a uma central de segurança privada facilmente, né? Você poderia fazer uma aplicação nesse sentido, né? E especialmente, né, nos dias de hoje, que a segurança pública, né, no Brasil está sendo problemática, né? Você tem o caso, né, de que no Rio, né, existe essa questão das câmeras de segurança, né? E basicamente, né, esse caso do Rio, né, ele tem, né, uma central de segurança privada que dá a opção para o cliente, né, se eventualmente ele for roubado, ele pode solicitar na plataforma que exista, né, um investigador, alguém que faz uma investigação digital, e aí o cara já chega na polícia com todos os dados, as provas, todas as provas, né, que o cara cometeu o crime, o endereço do cara, onde o cara mora, e quem é o cara, o CPF do cara, e isso consegue fazer com investigação particular, né? No Rio, isso está sendo um relativo sucesso, né, sucesso. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar apenas agora aqui o projeto em si, né, o teste do projeto. O projeto basicamente foi com um controle, né, de selfie, que custa mais ou menos uns R$12 aí no mercado. E você, ao apertar, né, o controle de selfie, toca um alarme, né? Então vamos ver se eu consigo aqui. Demonstrando rapidamente. Bom, pessoal, grato pela visualização de vocês, e era tudo que eu tinha para hoje. Obrigado.